Olá pessoal, nós estamos com um assunto muito bacana hoje aqui para discutir e nós convidamos o Lucas Rocha Valdré, que veio diretamente lá do Espírito Santo, algum tempo atrás, mas fez faculdade aqui, né, na nossa região, e agora ele vai contar um pouquinho da ABZ, Associação Brasileira de Zootecnia. Seja muito bem-vindo ao podcast Agrociência. Olá pessoal, então, boa tarde a todos. Sou Lucas Valfré, né? E vamos aqui conversar um pouco hoje sobre a nossa Associação Brasileira de Zootecnistas e sobre a nossa Associação Brasileira de Zootecnistas Jovem. Falar aqui um pouco sobre cada uma, para vocês aprenderem a diferenciar cada uma, o que cada uma delas fazem. Legal, essa é a ideia, né? A gente informar as pessoas da importância dessa associação para esse segmento, para essa profissão. Mas, ô Lucas, conta pra gente um pouco da tua história. Eu já falei que você é lá do Espírito Santo. O que você veio fazer aqui no Mato Grosso do Sul? Conta um pouquinho da tua história para o pessoal te conhecer. Cara, então, eu sou capixaba, né? E um certo dia eu estava ali assistindo o Globo Rural, estava ali na dúvida ali, ia fazer o Enem, né? Mas não sabia qual curso eu ia fazer. Agronomia não me interessava muito. Parte ali de biologia também não. Medicina veterinária, pavor de abrir animal. Aí tô assistindo o Globo Rural, vejo ali, zootecnista. Aí eu pensei, o que esse zootecnista faz? Joguei no Google, fui ver o que faz. Falei, opa, me interessei. Aí fui olhando as universidades, fazendo ranqueamento, e acabei vendo ali Aquidauana. Aquidauana hoje é uma fazenda experimental, então a gente consegue ver o conteúdo e logo após a gente já pode ter a prática, porque a fazenda, a sala de aula fica dentro da fazenda. Então fui para Aquidauana no ano de 2018 e ingressei ali no curso de zootecnia. Me arrependi? Não. Há aquele problema que a gente tem, né? Que é sempre quando a gente sai de casa. Sim. Aquele período como é que fala? Habituação. Você vai se ambientar mesmo na cidade, com as pessoas, com a cultura e o calor de Aquidauana. Nossa, o calor de Aquidauana e o frio de Aquidauana. Porque Aquidauana pega aqueles dois extremos, né? O calor e o frio. Aí eu acabei me acostumando ali. A faculdade muito boa, então sempre quando eu pensava em desistir, eu colocava o peso, eu falava, opa, faculdade é boa, tem uma área boa, então acabava persistindo ali em ficar para terminar o curso. Com certeza. E você formou lá em 2023, né? Você ficou de 2018 a 2023, você estava me dizendo. E depois? Como é que foi assim durante essa graduação, antes da gente falar do depois? Você estava falando que teve as aulas teóricas, as práticas, uma instituição que... Como é que você chamou agora? Que tem a parte prática, não? Como que é que você falou? Isso, a parte prática, a fazenda experimental. A fazenda experimental, isso é muito legal porque você tem a garantia de que vai ver realmente na prática ali aquilo que está vendo em sala de aula, né? E é um curso prático, né? Assim como a agronomia, a zootecnia, ele é bastante prático. E como é que foi, assim, durante esses anos que você ficou por lá? Foi tranquilo? Foi pesado? A galera te acolheu bem no Aquidauana ou não? Quando eu entrei no curso de zootecnia, eu não sabia para qual área que eu ia seguir da zootecnia. Eu falei, opa, então vamos conhecer as nossas áreas na zootecnia. Trabalhei ali com a professora Elis Regina, na avicultura de postura. Logo após Elis Regina, fui trabalhar com a professora Aya, com as ovelhas pantaneiras. Ah, conheci ela lá. Conheceu a professora Aya? Conheci, eu fui na Pantanaltec ano passado, bati um papo com ela lá. Depois da professora Aya, fui para a professora Tânia Mara. Ali na Tânia Mara eu fui trabalhar com resíduos, fui trabalhar com manejo de dejetos. Ali a gente criou um projeto de extensão onde a gente levava conteúdo teórico e prático para as aldeias indígenas, ali em volta de Aquidauana. Sim. E fiquei ali com a professora Tânia durante 3 anos, que quando eu fui trabalhar ali com gado pantaneiro, parceria entre a professora Tânia e o professor Marcos Vinícius. E iniciei um projeto de ambiência com os pantaneiros. E logo após eu recebi uma proposta do professor Tiago Pasquetti, que seria ir para Portugal para trabalhar com zootecnia de precisão para suínos. Olha só, então você deu um pulo lá em Portugal para dar uma olhada como é que é a produção de suíno lá, para trazer alguma coisa para o Brasil. Isso, foi meu projeto de TCC. Ah, foi o TCC. Aí você comentou agora o projeto do gado pantaneiro, né?
Eu também tive a oportunidade de bater um papo com alguns professores, alguns pesquisadores de lá, na eventualidade da Pantanaltec ano passado, e achei um projeto maravilhoso, fantástico, assim, que tem um carinho muito grande por aquela raça, né? E um trabalho incansável para a manutenção da raça, que tem uma história muito legal e que eu gravei até um vídeo lá para contar um pouquinho da história do bovino pantaneiro, e que vale muito a pena dar uma conferida aí nas nossas redes sociais. Então, depois que você veio de Portugal, você fez o teu CCC nessa área e aí encerrou o curso, o que você fez da vida? Encerrei o curso. Aí fui fazer o meu estágio final, né? Porque eu consegui uma parceria aqui no Brasil, onde a empresa financiava o meu estudo lá em Portugal. A universidade ela dá uma bolsa, mas a gente sabe, chegar lá é euro, né? Então acaba que o real ele desce. Então eu falei assim, opa, vou precisar de uma ajuda. Aí fui atrás de uma ajuda de custo aqui no Brasil para manter pelo menos a alimentação, a hospedagem ali enquanto eu estivesse em Portugal. Consegui, e a empresa pediu para que quando eu terminasse ali, retornasse ao Brasil, fizesse o estágio obrigatório com eles. Certo. Fiz o meu estágio obrigatório com eles. Eu queria mesmo, desde o início, desde o primeiro ano de graduação, seguir para o meio acadêmico, então sempre quis pós-graduação. Então, meu estágio foi num sistema de produção. Porque eu falei bem assim, vou aproveitar para aprender como é que funciona a produção. Certo. E fui trabalhar ali numa fazenda de produção de suínos, uma independente aqui do estado de Mato Grosso do Sul, fica ali em Brasilândia. Terminei o meu estágio e já fui olhar onde eu iria fazer minha pós-graduação. Como eu já era ali de Aquidauana, pensei, ficar aqui, eu já estou adaptado, preciso de um desafio novo. Foi aonde eu comecei a olhar os professores e encontrei a minha orientadora. Hoje, né, que é a professora Fabiana Ribeiro Caldara. Aonde? Aqui na UFGD. Ah, você tá em casa então, pô. Aí entrei em contato com ela, super receptiva, fiz o processo seletivo, passei tranquilo e vim para cá fazer o meu mestrado. Agora você tá no teu mestrado, então, Sim. com a professora Fabiana Caldara. O que vocês estão estudando lá? O meu experimento, minha tese vai ser sobre enriquecimento ambiental ali para suínos, voltado na fase de creche. A gente vai trabalhar com os animais na fase de creche. Bacana. Vamos explicar para as pessoas que não têm esse conhecimento tão teórico assim, o que é esse tal de enriquecimento ambiental? Vai ficar mais caro o ambiente? Não. Explica para nós o que é esse tal de enriquecimento ambiental. A gente vai criar ali formas alternativas de você tirar o estresse diário do animal. A gente sabe que você vai tirar igual um suíno. Pensando numa criação de suínos hoje, baia, fechado, você vai pegar, vai juntar animais de mães diferentes. Então, o que você quer fazer com o enriquecimento ambiental? Tirar aquele estresse do dia a dia. Então, você vai colocar ali um brinquedo, aí você tem que pensar nele, ele tem que ser algo mastigável. Por quê? Leitão vai fazer o quê? Vai mastigar. Você vai colocar algo duro que não dê para ele mastigar? Não. Então, você tem que pensar num brinquedo para introduzir, para esse brinquedo acabar retirando aquele estresse diário que aquele animal vem sofrendo no sistema de produção. Isso tudo pensando no bem-estar animal. Pensando no bem-estar animal. E esse enriquecimento ambiental, ele ajuda a diminuir, por exemplo, que eu sei que o leitãozinho ele gosta de morder a cauda do coleguinha, né? Do irmãozinho dele, a orelha. Isso ajuda a diminuir esse impacto? Sim, a gente vai até estar estudando isso, para ver se esse enriquecimento ambiental específico que a gente criou, esse brinquedo, certo, vai trazer esses tipos de benefícios, que é redução na mordida de cauda e no caso ali do belly nose. O belly nose é o ato de sucção, onde o leitão ele acaba sendo desmamado um pouco mais cedo e ele vai fazer aquela sucção que ele fazia na mãe, no irmãozinho. Então a gente quer reduzir também essa questão do belly nose. Que bacana. Porque ele tá só para eu entender, porque eu sou leigo de verdade, viu? Tô perguntando isso daqui porque eu não entendo mesmo. Esse belly nose, ele faz isso para desestressar ou para lembrar da época que ele estava mamando ali? Seria nesse sentido? Sim. E se ele fica praticando esse ato, ele deixa de comer, por exemplo, e não engorda? Seria justamente para evitar esse tipo de situação. Sim, alguns estudos já trouxeram dados que o leitão que fica ali fazendo a sucção no irmão, ele acaba não ganhando peso.
Olha aí. Enquanto o irmão ali acaba ganhando peso. Às vezes o irmão fica até estressado, porque fica cheio de marcas. Certo. São chupões que eles fazem então no outro, né? Um acaba Então, estressando o outro, exatamente. acaba estressando o irmão. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente vai estar ali colocando uns brinquedinhos e testando as reações deles. Que bacana. É muito legal a gente trazer esse tipo de curiosidade aqui, Lucas, porque assim como você, quando decidiu se tornar um zootecnista, muitas pessoas não conhecem a profissão do zootecnista e não fazem ideia do que é o zootecnista e o que se faz aqui dentro da academia e principalmente depois no mercado de trabalho. Então, que bacana você trazer curiosidades a respeito da vida acadêmica. E vamos falar um pouquinho então agora da vida profissional. Se você tem esse tipo de informação agora, a galera que vai para o mercado de trabalho como zootecnista, eles vão atuar em que área? Quais as possibilidades de atuação para o zootecnista? Então, a zootecnia, ela é uma profissão bem ampla, né? Hoje, quando a gente pega ali para olhar, são mais de 300 áreas que o graduando ali recém-formado, ele pode estar atuando na zootecnia. Desde ali da parte de água, solo, até a parte de mercado. Hoje a gente tem vários zootecnistas de destaque, certo. Que é igual, por exemplo, a Andréia Mesquita. A Andréia Mesquita, ela é zootecnista e ela atua ali na parte de carne e mercado. Hoje a gente tem o Iron. O Iron é um outro zootecnista de destaque da área de resíduos, certo. Trabalhando ali com a parte de manejo de dejetos. Então, quando você pega a zootecnia, não tem uma área engessada, tipo pequenos e grandes. Você forma na academia, você se forma como um zootecnista. Você sai da academia sabendo mexer com todas as espécies. É o que a gente espera, né? Mas você tem que sair dali sabendo trabalhar com todas as espécies, porque qualquer momento você pode estar recebendo uma proposta e indo trabalhar numa área diferente da sua. Hoje, o que pega ali na zootecnia é o seguinte: o acadêmico engessa ali na mente dele, eu quero trabalhar com um boi. Aí passa a graduação todinha ali no boi, e cospe pra cima, né? A gente fala bem assim naquele termo, cospe pra cima. Aí vem assim, ó, na testa dele o cuspe depois, porque aparece uma proposta para trabalhar com frango. E, gente, quando a conta chega, o boleto chega, você tem que pagar o boleto. Então não tem essa. Ele se adapta, volta, lê e tá ali trabalhando com frango. Entendi. Mas como você falou, são muitas oportunidades, né? Então tem que você se identificar naquilo que você gostou mais durante o curso. E o importante disso é sempre estar participando dos projetos, né? É uma forma de você estar muito mais presente ali e descobrir se aquilo realmente te interessa na prática. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos falar da profissão, né, do zootecnista, né, da zootecnia em si. Vamos falar um pouquinho de quando ela surgiu, como ela surgiu. Acho que você tem essa informação aí. Se você fica à vontade para explanar aí o quanto quiser desse assunto. A zootecnia ela veio aqui para o Brasil no ano de 1966. Se não me engano aqui nas minhas contas, esse ano a gente está completando 59 anos de zootecnia no Brasil. Próximo ano a gente vai ter ali um mega evento que vai ser o evento de 60 anos do curso de zootecnia, 2026. Entendi. Daí a gente pode já pegar para pensar, o que tinha na zootecnia de 1966 que mudou para a zootecnia atual? A gente pega para olhar, fazer esse panorama, porque você pensar aquela turma pequena que surgiu lá no Rio Grande do Sul, em Araguaína, se eu não me recordo, se eu me recordo bem o nome da cidade, Araguaína, lá no Rio Grande do Sul. Para o restante das turmas que hoje a gente tem, se eu não me engano, são ali cerca de 29 mil estudantes de zootecnia matriculados hoje. Nossa, é gente, hein? É bastante gente. Pegando ali de 50 alunos iniciais para hoje a gente já ter 29 mil, é bastante gente. E a gente tem outros diversas formas, né, da gente explanar a zootecnia. Hoje, atualmente, são 134 cursos de zootecnia no Brasil. No Brasil. 134. A gente tem 7 cursos de zootecnia híbridos que ocorrem as aulas teóricas remotas e online, no caso, e as presenciais ocorrem na universidade. Então, a zootecnia está indo para várias formas, desde a educação ali, como na parte de pesquisa também está
tá crescendo bastante. Entendi. E você faz parte de uma associação, né? A zootecnia, ela tem, assim como a maioria dos cursos, né? A maioria das profissões, ela tem uma associação que regulamenta, uma associação que... Eu vou deixar para você explicar, porque eu acho que vai ficar mais fácil, vai ficar mais pontual. Vamos falar então agora aqui da ABZ, que é a Associação Brasileira de Zootecnia. Conta pra gente e para as pessoas que nos acompanham, o que é a tal da ABZ, por que ela foi criada, qual que é a função da ABZ. Fica à vontade. A ABZ, ela é a Associação Brasileira de Zootecnia. Hoje a gente tem duas grandes associações, que é a ABZ e a SBZ. A ABZ ela é composta apenas por zootecnistas. A SBZ ela pode ser composta por zootecnista, médico veterinário, agrônomo e qualquer outro profissional que tenha interesse na pesquisa na zootecnia. Então a ABZ profissional, SBZ pesquisa. E a ABZ ela foi criada ali no ano de 1988, com o intuito ali de juntar os profissionais de zootecnia. Então a gente estava meio que ali disperso, a gente não tinha ali uma entidade de classe que nos representasse, no caso. Então foi criada ali a ABZ. A primeira sede da ABZ foi ali em São Paulo, no CRMV de São Paulo. Então a gente teve a parceria com o CRMV da época. E ela foi criada com esse intuito. Então o objetivo da ABZ principal ali é valorizar o profissional zootecnista. A gente vê hoje ali no Instagram da ABZ, depois vocês forem pesquisar, a gente tem bastante coisa ali publicada sobre o profissional zootecnista, sobre as atividades do profissional zootecnista, zootecnistas de destaque em diversas áreas hoje. E também ser a guardiã da educação na zootecnia. Então a ABZ ali, ela tem ali, que acontece no Zootec, que é no Congresso Brasileiro ali de Zootecnia, tem um fórum de ensino, e ali naquele fórum são discutidos assuntos acerca da educação na zootecnia. Certo. E hoje você está como presidente da ABZ? Diretor. Não, diretor. Você Diretor. é presidente é ex-presidente da ABZ Jovem. ABZ Jovem. Então, qual que é a sua atribuição hoje lá? Tem um presidente, né, a nível nacional, e você é diretor, é isso que funciona? Isso, a ABZ funciona da seguinte forma. Temos a nossa diretoria executiva nacional, aonde compõe ali a diretoria o Marinaldo Divino, que é o presidente. Certo. O nosso vice-presidente é o Cássio. Depois a gente tem a secretária geral, que é a Tânia Amara ali da UEMS. Por coincidência foi minha orientadora. Sim. Temos o tesoureiro, que é lá do Acre, o Gelcei. E dali é montada essa diretoria executiva, que é nacional. Depois temos as diretorias estaduais. Aí cada estado tem um diretor. Certo. No caso, eu sou o diretor que representa o estado de Mato Grosso do Sul. Olha que bacana, você veio lá do Espírito Santo para trabalhar na ABZ aqui no Mato Grosso do Sul. Que bacana, que bom. Ficamos felizes por isso, né? Dando a sua parcela muito importante de contribuição para a associação. E me diz uma coisa, vocês têm reuniões semanais, mensais? Como é que funciona isso? E aí depois tem a reunião nível nacional? Isso em função do remoto aí, é tudo online, é presencial? Como é que vocês articulam esses encontros? As reuniões, no caso, elas ocorrem de forma remota, né? E anualmente a gente tem o nosso fórum. No caso, são vários fóruns, acontece ali também no Zootec, que são os fóruns de entidades de zootecnia, fórum de diretores da ABZ. Então, são vários fóruns. Fórum de entidades estudantis de zootecnia, então ocorre tudo ao mesmo tempo. E é onde a gente acaba decidindo as pautas para o ano seguinte. E só para ficar mais claro assim, para mim e para as pessoas que nos acompanham, Lucas, conta para a gente um pouquinho dessa questão dos objetivos da ABZ, né? O profissional que ele sai da graduação, ele já pode se associar? Como é que funciona essa parte? Quem que ele procura? Onde? Tem um site? Você falou agora há pouco das redes sociais, né? A gente vai deixar aqui na descrição dos vídeos, né? Ou no nosso canal do YouTube, ou onde as pessoas forem assistir no Spotify ou nas redes sociais,
todas as redes sociais de vocês, o site de vocês, se vocês eventualmente tiverem, para as pessoas encontrarem. Então, o aluno saiu da graduação, ele quer fazer parte da associação. Como é que faz? No caso, o aluno de graduação já pode fazer parte da ABZ. Já pode. O aluno, Isso. enquanto aluno, ainda já pode fazer. Isso. O estudante, ele se associa como estudante Certo. na ABZ. Tem um custo ali, no caso, anual. Para estudante, R$50 por ano. E para profissional, R$100. Caso o estudante que já seja sócio só quer atualizar, ele só vai lá na aba mesmo do site, atualiza que eu não sou mais estudante, sou profissional, já muda automaticamente e dali já passa a pagar o valor do profissional. Mas todas as informações acerca da associação ficam lá no site da ABZ. Então, lá na ABZ vocês vão encontrar um site, vocês podem colocar Associação Brasileira de Zootecnistas no Google e lá dentro vai ter uma aba em cima, na parte superior. No canto da aba vai estar lá escrito Seja Sócio. Entendi. Ou Associe-se. E dali você pode seguir. Só preenche passo a passo e já paga o boleto e manda o boleto por e-mail. Já está tudo que certo. 3 dias no máximo já vira sócio da ABZ. Lembrando que para ser sócio da ABZ tem que ser zootecnista. Zootecnista Ou ou estudante de zootecnia. Provavelmente vai pedir lá o comprovante de matrícula, alguma coisa assim. Isso. E a gente ainda tem ali um descontão para calouros. Estudantes do primeiro ano de zootecnia não pagam a primeira anuidade. Olha aí. A primeira anuidade é gratuita. Então, no primeiro ano ingressou, ele já pode fazer parte da associação. Já pode fazer parte da associação. E você pega ali, preenche da mesma forma. Preencheu da mesma forma, não paga o boleto. Você vai emitir o documento pelo seu sistema acadêmico. E ali do seu sistema acadêmico você vai pegar aquele documento, juntar com o boleto não pago e mandar para o e-mail da ABZ. Encaminhou para o e-mail da ABZ, 3 dias no máximo ali, você também já é sócio. Entendi, já abaixa ali. E aquela pergunta que não quer calar, né, Lucas? Eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você, espero que não coloque você em maus lençóis, né? Quais os principais benefícios, né? Até o Sloan colocou aqui os legados da ABZ, né? Quais são os benefícios aí para as pessoas que vão se associar? Então, hoje a gente tem os legados da ABZ, colocamos ali como premiações que a ABZ criou durante todo o sua decorrência, durante os anos ali de existência. Quanto tempo ela tem já de associação? A ABZ, se eu não me engano, eu não vou lembrar a idade exata. Uns 50 anos, pelo menos? Menos. Tá, mas vamos lá, vamos continuar Acho falando que do uns legado. 36 anos. Ó, tá ótimo. 36 anos que a gente teve o evento ali de 35 anos. Não é algo que surgiu ano passado, então com certeza tem bastante fundamento. De 36 a 37 anos. Tá, tranquilo. Vamos continuar falando dos legados. E dali nos legados a gente tem criação de premiações. A gente tem premiações hoje nível estadual e nível estadual, que ali a gente tenta promover os zootecnistas de destaque. A nível nacional, esse ano a gente teve a nossa reitora, Camila Ítavo, ali da UFMS, como zootecnista de destaque a nível nacional. Então ela recebeu uma premiação a nível nacional ali pela ABZ, reconhecendo o seu trabalho dentro da zootecnia. Entendi. E a nível estadual, a gente tem uma premiação que a gente premia o zootecnista de destaque do estado. Esse ano a gente teve ali a Laurene Antunes, que é egressa aqui do curso de zootecnia da UFGD, da primeira turma, que é a CEO e presidente da ProArroba, como um zootecnista de destaque aqui do Mato Grosso do Sul. Que legal. E ainda dentro dessas premiações a gente tem um outro olhar zootécnico. O outro olhar zootécnico, ele é aberto. É para a parte de fotografias. Então tem categoria estudante, categoria profissional. Você encaminha fotografias que você tira no dia a dia e ali elas vão ser escolhidas. Outra premiação, Estudante 10. Estudante 10, ele premia o melhor estudante de zootecnia do ano. Eu concorri no ano de 2023, fiquei em segundo lugar. Outra premiação que a gente tem ali, que está dentro dos legados da ABZ, temos os Jogos
de zootecnia, que ali as atléticas de zootecnia elas se juntam e competem entre si. Então ali é gerado também premiações para as atléticas. Também temos as Olimpíadas Brasileiras de Zootecnia, que são questões que são encaminhadas para cada colegiado de curso, os alunos preenchem, competem a nível regional, estadual e nacional. E ali o estudante acaba sendo premiado também. E todas essas premiações que eu falei, elas são feitas ali na abertura do Congresso Brasileiro de Zootecnia. Eu já ia chegar nessa parte, que é o Zootec, né? Isso. Esse Zootec, ele é organizado, foi criado e é organizado pela ABZ? Ou não? Não. É uma parceria? A ABZ, no caso ali, ela só... No caso, ela criou o Zootec, mas ela não administra o Zootec. O Zootec, ele acaba girando entre os estados. Certo. A última edição ocorreu ali em Chapecó, então quem organizou o Zootec foram os professores ali de Chapecó. E essa próxima edição agora vai ocorrer em Salvador. Então quem está organizando o Zootec de Salvador é uma professora lá da Universidade Federal da Bahia e a equipe que ela criou lá. Então eles organizam o Zootec. Só para ficar claro, inclusive para quem acompanha, o Zootec ele é um congresso brasileiro de zootecnia. Nesse congresso tem provavelmente apresentação de trabalhos, seria isso? Palestras. Conta pra gente um pouquinho o que acontece lá no Zootec. O Zootec ele é o nosso maior evento, né, da nossa classe. E lá a gente tem troca de conhecimento teórico, conhecimento prático. Temos ali as apresentações de resumos, como todo evento, então vão ser trabalhos do Brasil inteiro. Então é até interessante para você saber o que cada estado, o que cada universidade ali está trabalhando, quando divide por seção. Eu quero saber o que as pessoas estão fazendo sobre bem-estar animal. Então você vai lá para a seção de bem-estar animal e acaba vendo o que está rolando ali nas outras universidades. Certo. E a parte de workshop também tem bastante coisa. E para você também fazer um network ali com os palestrantes. Esse aí para mim eu acho que é o mais importante de todos, o network, o bate-papo, conhecer gente, trocar ideia, trocar experiência. O network eu acho que é a parte mais rica e importante que você absorve e leva de um evento, de um congresso ou qualquer coisa que você vai participar. Claro que as apresentações de trabalho são muito importantes, mas isso aí você consegue encontrar depois. Né? Você consegue ler o trabalho e manda um e-mail para o autor. Sai nos anais. Exatamente. Mas o network que você faz ali, conhecer gente nova, para mim isso aí não tem preço. Hoje a gente ainda tem a oportunidade de conhecer alunos da primeira turma de zootecnia e conversar com eles no Zootec. Olha aí. Então é uma oportunidade única que os estudantes têm. E, por exemplo, a gente tem hoje o Seu Pedro. Seu Pedro, lá do Rio Grande do Sul, todo o Zootec, Seu Pedro está ali presente, ele é formado na primeira turma de zootecnia. A filha dele também é diretora da ABZ, lá do Rio Grande do Sul, a Angélica. Então, está sempre ali os dois juntos, Seu Pedro e a Angélica junto. Então, é uma oportunidade única de conversar, trocar uma ideia com o Seu Pedro. O primeiro curso de zootecnia é lá da Federal do Rio Grande do Sul? Não, da PUC, do Rio Grande do Sul. PUC, Rio Grande do Sul, legal. Não, mas é o que eu falo, é muito bacana esses eventos porque você conhece muita gente, você reencontra os velhos amigos, né, que você conheceu e fez aí durante toda a carreira, então é fundamental. Eu falo que participar de congressos, de eventos, eu acho que faz parte da formação e é uma das partes mais importantes disso tudo. Bom, agora que a gente já conhece um pouquinho da profissão, já conhece um pouco você, já conhece um pouco da ABZ, né? Agora a gente tem que falar de um outro tema que não poderíamos deixar de falar, que é a ABZ Jovem. Quem que é essa tal de ABZ Jovem? O que ela difere da ABZ? A ABZ Jovem, na verdade, ela era conhecida antes como FESB. Federação dos Estudantes de Zootecnia do Brasil. Ela foi discutida, rediscutida. Desde o ano de 2001, a gente já encontrou ali algumas documentações. Só que ela foi fundada no ano de 2009, também num Zootec. Por que num Zootec? Porque era o único local onde os estudantes de zootecnia se encontravam, de diversos estados. E daí criamos ali a nossa Federação de Estudantes de Zootecnia, com o intuito ali de defender os estudantes de zootecnia, porque a gente tem diversos problemas a nível nacional que eu mesmo não imaginava que tinha. Olha aí.
São coisas bem pontuais que... Problemas na classe acadêmica. Na classe acadêmica. E a FESB era a única entidade que a gente tinha que poderia chegar até a reitoria, chegar até a direção do curso. A gente ia subindo de categoria. Opa, vamos conversar com o coordenador. O coordenador não pôde fazer nada. Opa, vamos para a direção do campus. Também não teve como fazer nada. Vamos tentar na reitoria. E ali a gente já conseguiu resolver diversos problemas a nível nacional com a FESB. Olha aí. Daí, o que acontece? A gente precisava juntar a FESB ali mais próxima da ABZ, né? Porque a gente tem que trabalhar em conjunto. E a gente chegou numa conclusão, conclusão óbvia, né? Que o aluno de hoje é o profissional de amanhã. Sim. Se a gente tem a ABZ, que é a entidade que representa os profissionais, por que a gente não cria uma entidade que... Já vai acolher o jovem acadêmico. O jovem acadêmico junto. Vamos mudar o nome. Vamos ali para a ABZ Jovem. Então, começou ali no Zootec de Goiânia, em 2018, os trâmites, aonde a gente mudou a logo da FESB e deixou ela já verde e amarelo, porque a logo da ABZ é verde e amarelo. A gente já foi começando mudando aos poucos. 2019, em Uberaba, já teve ali algumas coisas no Zootec. 2020, infelizmente, a gente teve pandemia, então teve que parar os trâmites e a gestão finalizou. E 2021 a gente teve um problema pontual com os alunos de zootecnia, que é algo que eu acho bem chato, porque eu tenho amigos médicos veterinários e eles também acham a situação bem chata, que é conflito entre áreas. Então, hoje a gente da ABZ Jovem trabalha com a seguinte ideia. Não tem área que é específica de tal profissão. Se você se qualificou para trabalhar com aquilo, você é capaz. Se você tem uns certificados ali que te comprovam, te respaldam, então você pode trabalhar com aquilo. E hoje, gente, a vaga é do melhor. É de quem sabe entregar o serviço para o produtor. Com certeza. O mercado seleciona naturalmente. Seleciona e fica aquelas rixas de estudante. O estudante ele tem que entender que está todo mundo no mesmo barco, é todo mundo estudante. Não tem que ficar brigando ali na graduação, porque minha profissão é melhor do que a profissão do outro, nem formou ainda. E fica essas rixas. E a gente teve problema com estudantes de medicina veterinária que abriram um curso, os alunos de zootecnia se inscreveram para o curso e na hora de fazer o curso eles não puderam fazer o curso porque eles falaram bem assim que o curso era específico para estudante de medicina veterinária. Mas eles se inscreveram e pagaram. E agora? E ali a gente começou a reativar a FESB na época. Conseguimos reativar a FESB e a gente foi em cima deles. Conseguimos ali um outro curso específico da área para os alunos de zootecnia e dali a gente reativou a FESB. 2021 a gente já estava com a FESB reativada, a Zootec Online, que teve a edição online. 2022 a gente já entrou com tudo, a gente foi lá para Manaus, Zootec de Manaus. Zootec de Manaus a gente já nos nossos fóruns a gente já deu entrada ali para a mudança de nome. Então, no mês de novembro de 2022, a gente fez a nossa Assembleia Geral, onde a gente decidiu, então, que a partir daquele ano não seria mais Federação de Estudantes de Zootecnia, e sim Associação Brasileira de Zootecnistas Jovem. Mudamos o nome e agora a gente está como ABZ Jovem. Eu entrei na ABZ Jovem como representante estadual, 2020, final de 2020. 2021 fui para regional. Estava ali representando, se eu não me engano, são acho que 13 universidades que pega ali Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. O Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste. Representava a regional do Centro-Oeste. No ano seguinte, fui como vice-presidente. Olha. E, por último, no Zootec de Natal, eu fui como presidente da ABZ Jovem, onde eu fiquei até o Zootec de Chapecó, que foi a edição passada, como presidente. E como foi essa experiência de presidir a ABZ Jovem? Cara, foi incrível, porque em Natal eu já estava ali trabalhando junto com o meu presidente. Eu era vice, ele era o presidente, o João Vitor, lá do Rio Grande do Sul. E dali a gente já começou com um propósito, vamos arrumar a casa. A gente não pegou ação para fazer, a gente só quis arrumar a equipe. Porque a gente não tinha equipe. Ninguém sabia o que era FESB, ninguém sabia o que era ABZ Jovem, então a gente teve que arrumar a equipe.
No meu mandato, eu já peguei tudo arrumadinho. Então, a equipe de trabalho já estava boa, porque a ABZ Jovem ela tem uma equipe um pouco maior que a ABZ. Uhum. E daí o que pega são estudantes. A gente não tem dinheiro. Para custear um salário e um deslocamento. Um deslocamento. E a gente fazia tudo online. Reunião online, domingo à noite, feriado, todo mundo ali se reunindo, ajeitando. E daí a nossa equipe ela é formada ali da BZ Jovem por diretores estaduais. Temos nossos diretores estaduais. Na época que eu entrei, a gente tinha apenas 26, porque o Amapá ainda não tinha curso de zootecnia. O Amapá ele tem diretor zootecnista, mas não tinha representante da BZ Jovem, porque não tinha curso de zootecnia para ter representante lá. Certo. E daí o que pega? Gente, para conversar com representantes de diversos estados. Porque você tem que aprender a desenvolver ali o método de fala. Uhum. Porque não dá para eu conversar da mesma forma com um estudante ali do Rio Grande do Sul com um estudante do Acre. Aí eu tive que aprender a conversar em formatos diferentes. Que experiência, hein? Até Sim. Nisso você precisou ajustar. Sim, até a questão de... os alunos do Nordeste têm mais facilidade com essa situação. Certo. Os do Centro-Oeste são mais fechados. Então eu tive que ir aprendendo meios para ir trocando ideia com cada um. Então aí a BZ Jovem tinha 26 representantes estaduais, mais 11 regionais, que era um por região. No caso ali na região do Centro-Oeste, Centro-Oeste não, Sudeste, a gente tinha 2, porque a gente separou Rio de Janeiro e São Paulo, Minas e Espírito Santo. Porque Minas são 16 cursos de zootecnia. São Paulo também. Então, o representante regional dali acabava ficando sobrecarregado. Então, a gente separou. Nordeste, a gente separou Nordeste 1 e 2, porque a gente pega extremos também. E a região Norte também, a gente tinha Norte 1 e 2, para dar uma aliviada no representante. E no meu mandato, a gente ainda foi mais ousado. Porque a gente queria chegar dentro das instituições, então a gente criou os elos. Os elos eram um representante ou 2 representantes em cada instituição de ensino. Então, a gente tinha os estaduais, os regionais e os elos. Nossa. E pegamos um outro problema. Gente, e o marketing? O marketing foi um dos problemas que a gente estava tendo. Porque a gente pegou o nosso Instagram ali com 300 e poucos seguidores e a gente precisava alcançar o máximo de estudantes possível. Aí eu falei bem assim, vamos criar uma diretoria de marketing. Criamos uma diretoria de marketing. Hoje a gente tem um diretor de marketing e o diretor de marketing, ele pôde abrir um processo seletivo por edital onde ele tem 3 assessores. Então a gente criou uma equipe de marketing. Bacana. Então, importantíssimo isso. E para fazer parte da BZ Jovem, não precisa ser acadêmico mais, porque você, apesar de não estar na graduação, está na pós. Ou tem esse pré-requisito? Tem um pré-requisito. Assim que eu formei, eu tive que sair da BZ Jovem. Entendi. Eu fiquei no conselho, né? Você está na BZ, é verdade. Aí eu passei para a ABZ. Aí você vai para conselho. Então, a diretoria da BZ Jovens é formada por acadêmicos Por apenas. acadêmicos. Então, hoje ali a gente tem... A equipe é formada ali por umas 400 alunos. Entendi. De zootecnia. E aí os demais alunos, demais acadêmicos de zootecnia do Brasil afora aí, que quiserem participar, tem editais, publica isso nas redes sociais, em algum lugar, para ele se candidatar? Como é que é? Ele pode estar frequentando as reuniões, mesmo que online? Como é que funciona esse trâmite aí? Ou ele tem que estar associado lá na ABZ? Tem que ser sócio da ABZ, para começar. Começa sendo sócio da ABZ. Começa sendo sócio da ABZ. E daí a gente acaba... Hoje em dia não tem muito interesse do acadêmico em fazer parte da ABZ Jovem, porque na mente dele, ele já está fazendo demais e ir para a sala de aula, assistir uma aula, né? Trabalhar e não ganhar nada ainda por cima, né? Então ele já acha que já está fazendo demais. E então acaba que a gente acaba escolhendo a dedo, né? Entendi. O aluno ali que se destaca, o aluno que quer, o básico é ter interesse em fazer parte. Aqueles que frequentam o congresso, que acaba fazendo essa network que a gente já falou, vai se conhecendo e vai selecionando dessa forma. Isso.
porque não tem muita procura, né? Mas então todos os cursos do Brasil hoje são cento e quantos você falou? 131. 30 e poucos cursos estão representados pela BZ Jovem? Sim. Todos eles estão contemplados. Agora a gente tem já um curso no Amapá. Já tem lá. Então Tem todos abriu os um curso no estados Amapá. agora. E já tem representante lá. Já. Olha aí que bacana, gente. Que interessante isso. Isso traz muitas vantagens, não só para os acadêmicos, mas para os cursos também, porque estão em constante melhoria, né? Porque o maior interessado disso tudo é o acadêmico. E ele é o cliente, né? Ele que vai apresentar ali a coordenação, a direção da universidade e os seus anseios, as suas necessidades. Estou errado? É mais ou menos por aí? É mais ou menos nessa linha. E fora que hoje a gente tem vários cases de sucesso, né, dentro da ABZ Jovem. Uhum. Alunos que fizeram parte ali da diretoria, porque você vai aprender a conversar. E dali você sai para o estágio. Do estágio, se você se desempenhar bem, você colocar em prática o que você aprendeu ali dentro da ABZ Jovem, que é o diálogo, você acaba continuando. Hoje, vários diretores nossos, diretores estaduais, saíram para estágio e não voltaram mais para a região. Porque hoje a gente tem um rapaz que... O Elias é do Sergipe. Elias foi fazer estágio ali em Goiás. Elias não voltou mais para o Sergipe. Voltou agora para defender o TCC dele, mas ficou ali, tá trabalhando ali. Foi trabalhar. Tá trabalhando. O Eduardo, que era o meu diretor de comunicações, ele tá agora trabalhando aqui no Centro-Oeste. Ele é do São Paulo, foi fazer o estágio também, acabou ficando. Eu conheci, nós inclusive entrevistamos aqui, né, Sloan, o Felipe, né? Saiu lá do Rio Grande do Sul, veio fazer graduação e pós-graduação aqui. Felipe Serpa. Não, ele fez graduação lá, né? Felipe Serpa. Graduação lá. Ele gravou um episódio com a gente para falar sobre produção de ovos, né? Qualidade de ovos. Foi muito bom o episódio com ele, fantástico. E não sei não se o Felipe volta, hein? Apesar de que ele é um gaúcho apaixonado, né? Não sei não. Ele só não veio para cá como trouxe a esposa junto, né? Então já ficou. É possível que fique por aí. Mas será muito bem-vindo, Felipe Poncerpa, gente boa demais. Parceirão nosso lá da zootecnia. Se eu não me engano, ele tem participado dos projetos de extensão junto com o professor Rodrigo Garófalo, né? É isso mesmo. Meu querido orientador Rodrigo Garófalo. Um grande abraço, professor. Que bacana. Então, vamos lá. Em prol dos discentes, especificamente, o que a ABZ vai fazer para a gente encerrar o bate-papo de hoje? Você falou de defender os alunos, aquelas demandas que eles trazem, né, as dificuldades lá dentro do curso. Vamos explorar um pouquinho melhor isso daqui para ficar claro para as pessoas. Então, o que a gente não tem, o que o estudante não tem, é dinheiro. E quando a gente se juntou ali com a ABZ, a gente começou ali a ter acesso à equipe do jurídico da ABZ. Então, a gente tem todo o apoio jurídico da Associação Brasileira de Zootecnistas. Legal. Coisas que na época da FESB a gente não tinha. Então, a ABZ, hoje, ela nos dá esse apoio, como também ela dá um apoio ali para o presidente da associação, para ir para evento. Vai ter um evento específico que precisa que o presidente da ABZ Jovem ou alguém da diretoria da ABZ Jovem esteja ali presente. Então, a ABZ hoje, ela custeia ali a passagem, a alimentação e a hospedagem daquele estudante para ele estar ali participando juntamente com o restante da diretoria no evento. Show. E fora que não é algo que me agrada, mas tem ali aquele desconto no Zootec, né? Na inscrição do Zootec. Então, o sócio acaba tendo ali um desconto, mas pensando por esse lado aí, não é algo que te motive a se associar. Você tem que pensar que hoje a gente tem algumas causas, né? Em que precisa ali do apoio jurídico, que são pontos, né? São coisas pontuais em que falam bem assim, o zootecnista ele não pode estar fazendo tal coisa. E dali eles barram o zootecnista de estar fazendo tal atividade. E aí quem vai entrar a favor do zootecnista é a ABZ. Então a ABZ ela precisa desse dinheiro para estar pagando a equipe jurídica dela. Sim, com certeza. Então pensa bem assim, mas a ABZ não está fazendo nada. Gente, eu recebi as fotos, o pessoal estava lá em Brasília, reunião com o deputado, porque a gente ainda está também brigando para a gente ter o nosso Conselho Federal de Zootecnia. Porque a gente está junto do Conselho de Medicina Veterinária, mas a gente quer o nosso conselho.
A gente quer ter nossa categoria representada. Pelo tanto de curso que tem no Brasil e o tanto de gente que forma, provavelmente, durante o ano, já passou da hora de ter um conselho, né? Eu nem sabia. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você. Eu estava me esquecendo como é que é o conselho. Então, vocês estão junto com o CMV, né? Conselho de Medicina Veterinária. Interessante. Ô Lucas, para a gente partir para o encerramento aqui, esse é o momento que a gente deixa aberto para você mandar o recado que quiser, mandar um abraço para a orientadora, mandar um recado para os acadêmicos, para os profissionais que queiram e ainda estão com dúvida aí em relação à associação. Fica à vontade, o podcast Agrociência está de portas abertas para você mandar o recado que você quiser. Fica à vontade. Vou passar 2 recadinhos aqui básicos. Pessoal, para os acadêmicos é o seguinte, vocês têm 5 anos. Não deixe para começar no último ano, não. Explorem a zootecnia. A zootecnia ela é linda. Se apaixonem pela zootecnia. Porque quando você chegar ali no estágio final, que você olhar para um lado, olhar para o outro, não souber o que você fazer, não adianta ir atrás de palestra coach de zootecnia. Exemplo, formei o que fazer. Eu já te digo, nada. Senta e chora. Porque se você não aproveitou os seus 5 anos ali para estudar, buscar estágio, participar de grupo de pesquisa e deixar para fazer no último ano, gente, não dá conta, não dá conta. Então, aproveite os seus 5 anos. E o outro recado, vem fazer parte da ABZ. Ninguém faz nada sozinho. Quando a gente juntar toda a equipe, todos os profissionais e todos os acadêmicos, a gente consegue mover montanhas. Hoje não dá para chegar lá no Conselho Federal ou chegar lá em Brasília e falar bem assim, eu quero que crie um conselho para a zootecnia. Se a gente não tem profissionais zootecnistas sócios da ABZ, com que número que vai se chegar lá para falar que precisa de um conselho se dentro da ABZ a gente não tem uma quantidade boa de sócios? Então, procurem também se associar, porque sozinho ninguém faz nada e o coletivo a gente sabe que faz a força. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Olha aí que bacana, pessoal. Fica o convite aí do Lucas, ele que hoje está como diretor da ABZ, né? Isso, né? Diretor regional aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, fica esse recado para vocês, para quem quiser saber um pouco mais, tiver algumas dúvidas ainda a respeito do que não foi debatido por aqui, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo os contatos, os arrobas, e-mails, sites, redes sociais da ABZ e da ABZ Jovem, e você entra em contato lá, tira todas as suas dúvidas e entra para essa associação, fortalece ainda mais a profissão do zootecnista no Brasil, que ela merece, que logo em breve, com certeza, eu tenho fé e não tenho dúvidas que vocês estarão já diante do Conselho Regional de vocês, do Conselho Federal de vocês, na verdade, né? Regulamentando aí, fortalecendo ainda mais essa profissão que merece. Beleza? Agradeço a sua disponibilidade, vir aqui bater esse papo com a gente, falar um pouquinho da ABZ e ABZ Jovem e levar informação e conhecimento para essas pessoas. Beleza? Beleza. Obrigado, gente. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.